Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos no ano de 1961, o Mikhail Tal é o então campeão mundial e pelas regras da FIDE na época é o seguinte: o Mikhail Tal ganhou o título de campeão mundial jogando contra o Botvinnik em 1960, venceu o match, se tornou campeão mundial e portanto, pelas regras da época, o Botvinnik teria o direito de desafiar o Mikhail Tal já no ano seguinte, um rematch, tá bom? Então a revanche aí do Botvinnik, valendo, claro, o título de campeão mundial. E vamos dar uma olhada então, o Mikhail Tal, como é que ele vai se sair aí nesse match contra o Botvinnik. O Mikhail Tal está de brancas aqui e ele abre com E4. Vale dizer, gente, que muita gente falava que nessa época a saúde do Mikhail Tal estava bem comprometida. Ele realmente parece que tinha saído do hospital para jogar esse match, enfim, vivia com muitos problemas de saúde. Isso, aliás, é a tônica da vida, né, do Mikhail Tal. Ele vivia com muita intensidade no xadrez, ele era um cara que, como eu falei, extremamente enérgico, né, energético, sei lá. Enfim, ele ficava de pé entre um lance e outro, andando de um lado e para o outro, extremamente intenso, fumando ali o seu cigarro, tomando a sua bebida e com o olho arregalado, sabe? Ele é um cara assim, com ideias assim que iam brotando da cabeça dele, um negócio fantástico assim de se ver. Mas ao mesmo tempo, esse paradoxo, né, de uma saúde fragilizada desde tão cedo, desde tão jovem. Aqui ele tem 20 e poucos anos, 24 anos, se eu não me engano, já. Aqui, enfim, é um garoto, né, e já com a saúde bastante debilitada, mas ele viria a sobreviver aí por mais... Ele foi, acredito que até 92, o ano da morte de Mikhail Tal, acredito que tenha sido. A gente está aqui em 61, né? Então ele ainda viveria aí por mais uns 30 e poucos anos, ó, não está nem na metade da vida dele, do que ele conseguiu viver, né? Então é um drama realmente que acompanhou o Mikhail Tal por toda a sua vida, mas nem por isso ele deixou de apresentar os seus brilhantismos e de ir pra luta aí no xadrez. Vamos ver, E4, C6 aqui pelo Botvinnik, a defesa Caro-Kann, né? O Botvinnik é um jogador bem posicional, a defesa Caro-Kann, as pretas querem jogar D5, mas prepara antes com C6, ela é uma defesa bem sólida, a Caro-Kann. D4 foi jogado aqui pelo Mikhail Tal e agora sim D5, né? Preparou C6, agora sim D5, parecida, né, com a defesa francesa. A defesa francesa tem uma ideia bem similar, mas aqui ao invés de ser um peão central, né, no caso da defesa francesa é um peão central que dá apoio a D5, no caso da Caro-Kann é um peão de ala, né, que dá apoio ao peão central. E ele também abre aqui a dama para poder jogar, né? D5, e aqui o Mikhail Tal decide ir para a variante do avanço, tá bom? Vários lances são possíveis aqui nessa Caro-Kann, né? Tomar ou então avançar, né? São as linhas principais. Aqui avança e aqui o Botvinnik vai direto para imediatamente com C5, tá bom? Uma ideia bem parecida com uma defesa francesa, né? Com a variante do avanço, bem parecida realmente. Outras possibilidades aqui para quem joga de pretas, gosta de jogar Caro-Kann, hoje em dia joga-se muito aqui com o bispo em F5 nessa posição, passando o bispo, vai jogar E6, tá? E em algum momento tem que jogar C5, tá? Não tem como fugir, né? Nas variantes do avanço da francesa e da Caro-Kann, não tem como fugir de você jogar C5. A diferença é que você pode preparar isso ou não, ou você já pode jogar C5 quanto antes, tá? Mas em algum momento vai ter que ser jogado. Por quê, né? Por que vai ter que ser jogado? Porque você tem que atacar a base desse peão de E5, tá? As pretas querem dizer o seguinte: olha, você avançou muito esse peão e agora ele está longe dos demais e eu vou atacar o seu defensor e vou deixar você numa situação complicada, tá bom? Essa é a ideia básica, por isso que tem que jogar C5 na francesa e na Caro-Kann, na variante do avanço. D toma C5 foi jogado e aqui E6, Botvinnik abrindo o ataque sobre o peão. Dama G4, um lance temático aqui, Dama G4, fazendo pressão aqui no peão de G7, tá incomodando. A gente vai ver como esse lance incomoda, né, quem tá de negras, no caso o Botvinnik, porque o bispo ele quer se desenvolver e não pode, né, porque senão tá caindo em G7. Uma maneira de você se livrar desse incômodo, em muitas linhas você vai em algum momento jogar cavalo E7, cavalo G6, tá? Mas é complicado, né, você trava o teu bispo e tal. Mas enfim, é temático, né? Principalmente nas linhas de defesa francesa, na variante do avanço, é comum ter o lance Dama G4.
Cavalo C6 aqui foi jogado atacando em E5, cavalo F3 defendendo, dama C7 fazendo um raio-x em C5 e atacando já imediatamente em E5, e aqui bispo B5 foi jogado pelo Mikhail Tal, desenvolvendo mais uma peça menor, preparando o rei para poder dar roque e defendendo o peão de E5, né? Agora o cavalo está cravado e o peão de E5 está, portanto, defendido aqui pelo cavalo. Bispo D7 tirando a cravada aí do cavalo e agora sim ameaçando capturar em E5, e o Mikhail Tal tem que tomar uma decisão aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai defender o peão? Ele vai fazer alguma outra coisa? E ele resolve então abdicar do seu par de bispos com o lance bispo toma C6, e com isso ele realmente ganha o controle aqui da casa E5, né? O cavalo em C6 estava fazendo pressão nas casas centrais de D4 e E5, e o Mikhail Tal resolve abdicar do par de bispos para realmente ficar com o controle dessas casas. A dama toma C6 e aqui bispo E3. Um lance de desenvolvimento que adiciona mais uma defesa aqui em C5. E olha, mais uma vez como é incômodo, né? Eu acho que aqui o Botvinnik gostaria muito aqui de capturar, poder capturar aqui em C5. Mas aqui, né, depois de dama toma G7, as brancas ficam numa posição muito boa, né? Então você vê como incomoda realmente essa dama em G4, né? E aí, incomodado com isso, né, o que fazer? Bom, dá até para jogar aqui um H5, dá para você jogar com a ideia de cavalo E7, cavalo G6, mas o Botvinnik ficou realmente incomodado e já quis atacar a dama direto aqui com o cavalo H6. E nisso o Mikhail Tal então enxerga uma oportunidade de criar, de danificar a estrutura de peões aí do Botvinnik. E ele mais uma vez toma uma decisão de abdicar do seu segundo bispo pelo cavalo aqui do Botvinnik. Bispo toma em H6, G toma em H6 e agora a gente tem o Mikhail Tal com 2 cavalos contra 2 bispos aqui do Botvinnik. Claro, além das outras peças, mas o tema, né, o tema da posição é esse tema. E vamos ver como é que continua. Bom, não dá pra você querer ficar se agarrando muito aqui a esse peão, jogar aqui um lance do tipo B4. As pretas jogam A5 e ficam muito bem nessa posição, tá? Aqui as pretas têm igualdade tranquilamente. O Mikhail Tal então vai para a coisa correta. Ele precisa desenvolver as suas peças, vai para a ideia correta. Cavalo aqui de bem D2, desenvolvendo. A dama toma C5, então recuperando aí o seu peão. No lance 11 aqui o Botvinnik consegue recuperar o seu peão. E fica numa situação estranha, né, o Botvinnik, porque para que lado ele vai dar roque, né? Não dá para dar roque aqui na ala do rei. Ele vai ter que dar roque aqui na ala da dama, provavelmente. E fica nessa situação, por isso que imediatamente o Mikhail Tal faz um lance bastante natural, tendo em vista, né, que as pretas que o Botvinnik vai tentar dar o grande roque, é nada mais natural do que jogar o lance C4, tentando abrir aí a posição. C4 muito bem ancorado, diga-se de passagem, pelo cavalo e pela dama, portanto um lance sólido. C4, jogado aqui pelo Mikhail Tal. Grande roque e aqui roque. O Mikhail Tal, claro, antes de partir para o ataque, traz mais uma peça para o jogo, a outra torre, coloca o rei em segurança. Roque, um excelente lance. Botvinnik joga com rei B8, um lance profilático, tirando aí o rei dessa coluna que está prestes a se tornar uma coluna aberta. A torre aqui de F em D1 e aqui dama B6. Então, tirando aí a dama de colunas que poderão ser abertas, fazendo uma pressão aqui no peão de B2. E o Mikhail Tal não está muito interessado em defender aqui o peão de B2 não. Ele joga a dama H4. Na verdade defende, tá? É uma forma elegante aqui de defender o peão de B2, porque agora a dama está escrava defendendo a torre aqui de D8, né? Então é uma maneira mais ativa de você fazer uma defesa. Olha que legal, né? Existem defesas ativas e defesas passivas, né? Aqui se você jogasse um lance aqui como B3 ou torre B1, enfim, seria bem passivo, né? E aqui faz uma defesa ativa, então, mais elegante, né? A dama não pode capturar aqui em B2. Além de estar abrindo aqui a coluna B, né? Que seria suicídio, né? Além disso, estaria deixando a torre desamparada aqui em D8. Então a partida segue com A5 e esse lance do Botvinnik é um lance posicional interessante. O que ele está fazendo com esse lance aqui A5, né? Se por acaso o Mikhail Tal quiser no futuro dar apoio aqui para esse peão e tentar avançar com esse peão aqui em C5, enfim, o peão de A5 não permite, né, com que o B4 seja jogado, tá bom? Então esse lance é interessante, ganhando espaço. Pode jogar A4 também, restringindo aqui o cavalo, né? Então é um lance de expansão aí na ala da dama. Na verdade é um lance até, parece um lance de ataque, mas é até defensivo, né? Não permitindo aí a expansão do Tal, tá bom? A torre de A em C1 foi jogada aqui pelo Mikhail Tal. Torre G8, aqui o Botvinnik tem que usar o que ele tem de melhor, que é essa coluna semi-aberta.
também vai tentar um ataque aí na ala do rei. São roques de lados opostos, né? O Botvinnik tem que tentar atacar aí aonde está o rei, na ala do rei. E o Mikhail Tal vai tentar atacar o rei do Botvinnik, que está na ala da dama. Cavalo B3 foi jogado. E aqui A4, tocando o cavalo daí. Só que o Mikhail Tal primeiro joga aqui com C5, atacando a dama. A dama continua escrava, tendo que defender aqui a torre de D8. Portanto, dama C7. E aqui cavalo de bem D4. Não sei o que vocês acham, mas a mim me parece que esses dois cavalos aqui do Mikhail Tal estão melhores do que o par de bispos aqui do Botvinnik, né? Estão mais ativos, né? Estão desempenhando aí papéis importantes. Esse bispo aqui não está conseguindo jogar, ó. Cavalo D4 tirou a casa B5 do bispo, né? Esse bispo aqui de casas escuras também não está fazendo muita coisa. Tudo bem, você pode falar assim, mas agora ele pode capturar aqui em C5 e soltar um pouco o jogo, né? Você tem que ser muito corajoso. O Botvinnik não quis fazer isso não, tá? Se você tomar aqui, você vai deixar o seu bispo cravado aqui, vai tomar um B4 já de cara, né? Mas você fala, mas aí pode tomar um passant, né? Toma B3, cavalo toma B3, né? Esse bispo aqui não pode sair de novo, senão tá caindo a dama, vai ter que jogar um lance B6 forçado. E aí as brancas podem jogar com A4, com ideia de A5, enfim. O Mikhail Tal com certeza ficaria muito feliz de jogar isso daqui contra o Botvinnik, tá? Teria total iniciativa, né? E o Botvinnik teria mais aí que ficar se defendendo aí a toda hora, né? Então por isso que depois de cavalo de bem D4, o Botvinnik não vai para o peão aqui de C5 e ele continua com torre em C8. Calmamente aí, colocando, né? Deu a casa D8 aqui para a dama, né? Ele não tem muita pressa em querer capturar esse peão de C5, que por hora é um peão fraco, porque como a gente viu lá, o peão em A4 impede, né, o avanço do peão aqui em B4. Então o Botvinnik vai com calma. Mas será que dá para ter toda essa calma aí nessa posição? Vamos ver como é que o Mikhail Tal continua jogando aqui. B4, então aqui ele não quer nem saber, né? Ele viu que esse peão estava em A4, em tese impedindo B4, mas ele não quer nem saber. Ele joga B4 de qualquer forma. E depois aqui de A toma em B3, A toma em B3. Mais uma vez, né? Será que dá para capturar aqui em C5? Não dá, né? Porque aqui diretamente você joga B4. Né, o bispo não pode sair se não cai a dama. E aqui ficaria uma posição vencedora para o Mikhail Tal, né? Então o Mikhail Tal, por isso que ele jogou o lance B4, foi muito bem sucedido aqui em conectar esses peões. Depois de A toma B3, A toma B3, não tem problema, o B4 será jogado em algum momento, né? A dama D8, então propondo aí a troca de damas. Dama toma D8, torre toma D8 e aqui B4. Legal, né? A posição, são 6 peões para cada um. No entanto, aqui a gente tem 2 peões dobrados que não estão tendo muita atividade, e a gente tem 2 peões colgantes aqui, um ao lado do outro, muito perigosos, né? Se aqui o Mikhail Tal conseguir ir jogando B5, C6, ele vai avançando, cria um peão passado aí na posição, estoura aqui a posição do rei, abre tudo, né? Vai ter muito ataque realmente para ser jogado, enfim, vai ter muita facilidade em jogar uma posição como essa. E é difícil de achar um lance aqui para as negras. O Botvinnik faz o lance torre G4, nessa posição, fazendo um raio-x aqui no peão de B4, né, escravizando aqui a torre e o cavalo na defesa desse cavalo, e também, quem sabe, no futuro podendo dobrar torres, né, e começar um ataque aqui na ala do rei. Vamos ver. B5 foi jogado aqui pelo Mikhail Tal, torre C8, na verdade esse lance ele não impede C6, C6 está muito bem amparado aqui por 3 peças, né, então C6 foi jogado aqui pelo Mikhail Tal. Bispo está atacado, bispo volta para E8. E aqui, torre C2 pelo Mikhail Tal. Esse lance é muito legal, ele é muito flexível. Essa torre vai poder jogar de forma flexível, né? Depende do que as pretas jogarem, depende do que o Botvinnik jogar. Então torre C2 um excelente lance aí, preparando, dando atividade aqui, dando licença para outra torre jogar onde ela quiser. Bispo G7 foi jogado e aqui o lance torre A1. Bispo G7 parece que impediria o lance aqui de torre A1, porque agora as pretas, né, o Botvinnik pode jogar aqui bispo toma em E5, né, e depois de cavalo toma em E5 está caindo aqui o cavalo de D4, né? Então a torre quando veio para A1 ela não está mais protegendo aqui D4. E essa foi a ideia do Botvinnik, né, quando ele jogou o bispo G7. Mas de qualquer forma o Mikhail Tal jogou torre A1. Será que ele viu mais longe? Vamos ver como é que continua a partida. Bispo em E5, cavalo toma em E5 e torre toma D4 então. E nessa posição o Mikhail Tal faz um lance muito forte. Se você quiser dar pause aí na posição e encontrar uma sequência bonita, né? O lance e a continuação aí dessa sequência vale a pena. É muito forte realmente a posição aqui do Mikhail Tal, né? São 2 peões aqui, como a gente falou, colgantes.
praticamente criando aí um peão passado, né? A posição central muito forte desse cavalo, né? Os peões das negras não estão fazendo muita coisa, as torres muito ativas, o rei ali com a segurança comprometida, né? Agora, diga-se de passar que o Mikhail Tal também não pode vacilar, né? Porque essa torre aqui, se ela sai da primeira horizontal, tá levando checkmate, tá? Então tem que se ter isso em conta, tem que se ter isso em mente, né? Espero que você tenha encontrado aí a sequência vencedora e o lance jogado aqui pelo Mikhail Tal, que foi o lance cavalo D7, cheque. E nessa posição o Botvinnik abandonou a partida, gente. Por quê? Vamos lá. Bom, aqui não tem nenhuma casa para o rei jogar. O bispo pode capturar o cavalo ou o rei pode ir para C7. Só tem essas duas opções. Vamos olhar rei C7. Rei C7, olha quem tá vindo, ó. B6 cheque. Depois de rei D6, olha que bonito. Peão toma peão, ameaçando promover ou capturar, né? Por que promover ou capturar? Se por acaso torre toma torre, aí sim você promove aqui para a dama com posição melhor aí para as brancas, né? Vencedora para as brancas. Então não dá para jogar com rei C7 aqui nessa posição, né? Por isso que o Botvinnik abandonou. E se jogasse bispo toma? Bom, aí peão toma. E aí mais uma vez, né? Não dá para capturar a torre, senão tá promovendo para a dama. Ah, mas Rafael, não precisa capturar a torre, aqui eu posso jogar a torre D8, simplesmente esse peão não promove mais. E o meu rei está segurando também a casa de C8, né? E aqui as pretas então equilibram, inclusive se essa torre sair daqui vai levar checkmate, e as pretas estão muito bem, né? Será? O que será que o Mikhail Tal jogaria se a partida tivesse continuado dessa forma? Vale a pena também, se você quiser dar pausa, encontrar essa sequência vencedora a título de exercício. Imagine-se que você está jogando aí contra o Botvinnik, valendo o título mundial, né? Um match valendo o título mundial. O que você jogaria para arrematar aí a posição, né? Se você tivesse se a partida tivesse seguido dessa forma, né? Espero que você tenha encontrado aí a sequência, que começaria aqui com torre C8 cheque. O rei não tem para onde ir, né? Não tem como, não dá para capturar a torre nem nada. Então lance forçado aqui, torre C8. E agora, como continuar, né? Será que peão toma e aí rei toma e aí você vai dar cheque e correr o risco de levar checkmate depois? Não vai ganhar nada com isso. Então por que será que essa é uma posição vencedora, né? Espero que você tenha encontrado então a sequência completa com o lance torre A8, aí sim, né? Mais uma vez o rei tem que capturar a torre. Se ele vier para C7, simplesmente peão promove a dama dando cheque, né? Rei C7, peão promove para a dama dando cheque. Não precisa se preocupar com checkmate, né? É cheque, aí as pretas teriam que jogar, e aí você pode jogar qualquer coisa aqui, pode seguir com sequência de cheques, ou pode abrir uma casa só para não tomar checkmate, né? Qualquer lance aí que evite o checkmate leva para uma posição vencedora, é claro. E se então, ao invés de jogar rei C7 capturar a torre, aí simplesmente o peão captura com cheque, né? Não tá levando checkmate. Rei A7 é um lance forçado, e aí dama C5 capturando a torre na sequência. Dama C5 é cheque, capturando a torre de D4 na sequência. Por isso que depois de cavalo D7, o Botvinnik abandonou a partida. Legal, né, gente? Sensacional. Mikhail Tal aí brigando para manter o seu título aí em 1961, nesse rematch, nessa revanche. Mikhail Tal contra Botvinnik em 1961. Beleza, gente? Muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!